Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui fazendo alguns ajustes com a equipe, tecnicamente, e tendo a alegria e o prazer de estarmos participando de algumas reflexões desse assunto tão importante, Jesus e o legado de amor. Vamos aguardar alguns instantes, neste momento tão importante para todos nós falarmos sobre Jesus. E principalmente a essa instituição de amor, Fundação Espírita Rachel Stengruber. Rachel Stengruber foi uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Na década de 50, ela veio para o Brasil. E vendo as necessidades e a grande carência, principalmente em terras mato-grossenses, ela volta para a Suíça, porque aqui ela teve um irmão que veio fugido da guerra e falava das necessidades, das dificuldades aqui no Mato Grosso. Imaginemos na década de 50, como que era? E ela volta para a Suíça e faz um curso de obstetrícia e de odontologia prática. E volta para atender, embreando nas matas mato-grossenses, os civícolas, os índios. E para nós termos uma ideia, e ela tem registro disso, até 5.000 partos ela chegou a contar. E ela dizia que o Espírito de Deus conversava com ela. Então ela tinha uma rural, e ela então colocava todos os equipamentos, remédios, e ia às aldeias. E às vezes à noite ela ouvia, em determinadas situações, a voz lhe indicando para que pudesse adentrar a mata. E assim ela fazia. Então ela criou, aqui em Várzea Grande, próximo de Cuiabá, um mini hospital. E esse hospital ela atendia as pessoas. E hoje ela veio a desencarnar em 2006. E em 1994, ela buscou a Federação Espírita do Estado do Mato Grosso para ajudá-la, porque ela passou por um período de grandes desafios, uma enfermidade nas vistas, e pediu para uns voluntários vir ajudá-la. E o trabalho dela saiu na TV alemã, e um suíço, Peter Schneider, viu esse documentário e se sentiu profundamente atraído, a vontade de conhecê-la e ajudá-la. E conseguiu localizá-la. E ele era amigo de Valdo Pereira Franco, e conseguiu que ela fosse até a Bahia. Lá o espírito Joana de Ângeles psicografou uma mensagem através do nosso querido Divaldo, dizendo que o trabalho dela tinha conquistas em alta esfera superior. E que foi Joana de Ângeles que intuiu o companheiro Peter para poder ajudá-la. E dizendo também na mensagem que, dentro do possível, pessoalmente, ela estaria auxiliando e que outros trabalhadores viriam para o trabalho. E foi justamente quando nós, em 1994, a conhecemos através da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, e a Federação passou a ajudá-la, ajudou a organizar documentalmente e cuidou dela até 2006, quando ela veio a desencarnar. E hoje, essa instituição está sob a coordenação dos companheiros espíritas e passa a ter o nome de Fundação Espírita Rachel Stengruber, que tem como proposta de trabalho atender as famílias com o foco
de auxiliá-las através de orientações com base nas leis e nas virtudes, partindo do princípio que Deus não erra, ninguém está onde está e como está por acaso. Então, a Fundação tem toda uma proposta voltada para famílias e também auxiliar crianças nas atividades de contraturno, também com orientações através do desenvolvimento das virtudes. Então, tem aulas de músicas, tem computação e várias outras atividades. Muito bem, com muita alegria e ternura, nós vamos trocar ideias sobre Jesus e o legado de amor. Que possa este grande amigo das nossas almas, Jesus, o amor incomparável, prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu amor. Nós vamos ler do livro Vida Feliz, uma mensagem para as nossas reflexões. Quando assumas um compromisso, honra com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento, a tua comparecência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecipação, de modo a não prejudicares quem te aguarda, ou aquele que confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Nossa querida Joana de Ângeles, neste livro Vida Feliz. Vamos orar? Querido Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas. Aqui estamos, Senhor, nesse instante, para refletirmos em torno das lições sublimes do vosso Evangelho. E nós lhe rogamos que nos ajude e fortaleça, a fim de que possamos internalizar essas lições sublimes e, através da nossa autotransformação, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, Senhor, e a Deus, pela bênção do corpo perfeito, pela bênção da amizade, da família, do trabalho. E, acima de tudo, Senhor, pela alegria de podermos lhe reencontrar através das lições sublimes do Espiritismo. Mestre amado, neste momento que lá fora há tanta dor, há tanto sofrimento, nestes momentos pandêmicos em que a humanidade atravessa, de expiação e provas, nós lhe pedimos com carinho, Senhor, que as nossas humildes vibrações sirvam de alguma forma para ajudar-te a envolvê-los nas doces vibrações do vosso amor. Os lares em que o desespero e a desunião batem às suas portas. Os lares em que a viuveza, a orfandade os visitam.
os nossos irmãos que desencarnam neste momento, no desespero deste momento do coronavírus. Abençoe, Senhor, a toda a humanidade e dê-nos a tua paz, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e do seu carinho. Estarmos refletindo sobre Jesus e o legado de amor. Quem de nós não temos saudade de Jesus? Não é verdade? O Espírito Joana de Ângeles nos coloca no livro Jesus e a Atualidade, numa página que se intitula Jesus e Amor. E ela nos coloca que Jesus é um profundo conhecedor da psique humana. Penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Não se permitindo derivativos, nem adiamentos. Enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desvendava as mais intricadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sobre a qual muitos se ocultavam. Jesus, ele é um homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele, como diz Ernesto Renan, esse grande historiador francês. Mas João, no seu evangelho, no capítulo 8, no versículo 58, ele nos coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que significa? Que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem evolutiva nesse porto seguro, angelical, que todos nós estamos destinados. O que leva o Espírito Joana de Ângeles a dizer carinhosamente: o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. Portanto, a evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina, que todos nós estamos destinados. Por isso que Jesus, amorosamente, ele coloca: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ele veio justamente, como diz o Espírito Joana de Ângeles, o peregrino do amor. Ele veio exemplificar o amor de Deus em nós, entre nós, conosco. Porque Deus, conforme a primeira questão do Livro dos Espíritos, essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que na Gênese bíblica coloca que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. João, também no seu evangelho, ele coloca que Deus é amor. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor. E é por amor que Jesus veio ter conosco, nos falando de coisas tão simples, do pão, do peixe, da pedra,
Ninguém contou a história como Jesus contou. As suas parábolas são verdadeiros roteiros de elevação espiritual. E um roteiro seguro de profundo amor, onde nós somos convidados a desenvolver o alto amor e o alo amor. Que ele sintetiza todo esse código celeste, amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo como também ele nos amou. Ele que poderia ter descido no dorsal de astros, veio no anonimato e na simplicidade de uma manjedoura. Ele que era esperado como sendo o Senhor dos Exércitos, veio dizendo: aquele que quiser ser o maior, sede o menor. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mostrando que a maturidade psicológica e espiritual, amorosa, consiste na autoconsciência de quem nós somos. Para nós, no primeiro momento, e quem nós somos nos diversos papéis, quanto pai, mãe, profissional. E que há muito mais mérito em doar, em dar, do que está recebendo. Então, aqueles de nós que ficamos na codependência de receber, de ser servido, estamos numa infantilidade psicológica ou espiritual. Então, Jesus veio exemplificar que aquele que verdadeiramente se ama, ele se autorrepleta com seu alto amor. E, ao mesmo tempo, desenvolve este amor de operosidade. Pela gratidão, ele passa a servir. E Joana de Anjos coloca justamente que a figura humana de Jesus, ela confirma a sua procedência e realização como ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. E vem justamente na sintonia do que pergunta Allan Kardec aos benfeitores da humanidade: qual ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia para a humanidade? E a resposta mais sintética é Jesus. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico, sendo o médium de Deus. Mas Jesus, ele nos dá essa percepção de que não há privilégio diante das leis divinas e da sua criação. Porque ele nos afirma: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se tiverdes fé. Mostrando, portanto, que todos nós, ao sermos criados, fomos criados com todo o poder do mundo sobre nós mesmos. E quando nós não temos essa percepção de quem nós somos, ninguém foi criado para ficar vazio. Porque todos nós temos sede. Agora, ninguém foi criado para ficar com sede o tempo todo. Da mesma forma, fisicamente, a sede física que trazemos no corpo, quando nós bebemos água, a sede vai embora. Mas logo depois ela volta. E fazendo um paralelo, da mesma forma, é a sede psíquica, é a sede emocional, a sede de carinho, a sede de afetividade, a sede de respeito, a sede de valorização. Só que, sabiamente, a divindade colocou a fonte dentro de nós. Por isso que Jesus, nos seus encontros terapêuticos amorosos, ele nos deixou uma profunda mensagem da nossa autossuficiência enquanto ser
autoconscientes, que todos nós estamos destinados a nos tornar a cada instante, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. O eminente pedagogo Allan Kardec pergunta aos maiorais: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? O que os espíritos responderam? Fomos criados simples e ignorantes. Mas a cada um foi dada uma missão. A missão do nosso autodesenvolvimento. Mas, paralelamente, à medida que nós vamos crescendo enquanto ser social, pela lei de sociedade, pela lei de fraternidade, nós colaboramos com aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Então, à medida que nós vamos nos entregando docilmente às suas leis, sábias e imutáveis, são as leis divinas, na busca de desenvolver as virtudes que trazemos conosco, que amorosamente Deus nos dotou em estado latente, nós já vamos viver a felicidade relativa no aqui e agora. E, ao mesmo tempo, auxiliando aqueles que gravitam em torno de nós. Pois, conforme diz Confúcio, um grande pensador chinês, ninguém toca uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Este é o sincronismo do universo. E ainda nessa mesma questão 115, na resposta, os benfeitores colocam que aqueles de nós que nos rebelamos contra as leis, nos revoltamos, nós vamos ter dor e sofrimento. Porque diante das leis divinas não tem como nós estarmos a contrariá-las. Ou nós nos aproximamos, ou nós nos afastamos. Por isso que Jesus colocou amorosamente: quem não é por mim, é contra mim. Ou nós estamos a serviço do self, da luz que somos, ou nós estamos a serviço do ego, como diz o Espírito Joana de Anjos do livro Amor, Imbatível Amor. Então, Jesus representa para nós esse conjunto de leis, a exemplificação desse conjunto de leis amorosos que Deus nos dotou. Então, nós estamos destinados a essa elevação espiritual. E, como consequência, Jesus transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina, que nunca se submetia às injunções vigentes, característica de uma cultura primitiva na qual predominava o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial, e a preocupação formalística com a aparência, em detrimento dos valores legítimos do indivíduo, nos diz Joana de Ângeles. Não é diferente dos nossos dias, com as suas respectivas proporções. Mas Jesus veio justamente no momento em que a humanidade estava no ponto da mutação, de transformação da sua maturidade espiritual, como diz o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz. A vinda de Jesus com a manjedoura, aliás, a mensagem se intitula Manjedoura, veio inaugurar para a humanidade a era da humildade. E Emmanuel nos coloca que Jesus teve duas únicas vezes. Uma próximo à Terra, quando ele recebe das mãos de Deus a Terra quando se desprende do Sol como uma nebulosa, com toda a sua equipe de arquitetos e geneticistas para prepará-la para nos receber. Então, imaginemos o amanhecer, o entardecer, a beleza de uma flor, o canto dos pássaros. Toda essa beleza representa o psiquismo do Cristo manejando as leis divinas, como geneticista, que hoje cria uma soja com alto índice de produtividade, uma resistência às pragas. Eles não estão criando a soja,
mas trabalhando a genética, chegaram a esse resultado, a ponto de ter trigo no cerrado. Então, Jesus, como manejando as leis divinas, este profundo conhecedor da psique humana, então ele aproximou da terra para prepará-la para nos acolher. E a outra vez, quando ele encarna na terra. E Emmanuel nos coloca que, com o seu psiquismo, Jesus veio iniciar, de uma forma mais acentuada, de maior maturidade, o despertar do nosso Cristo interno. O Espírito Joana de Anjos coloca: há em ti um Cristo, aguardando a oportunidade para se manifestar. Então, Jesus, portador de uma vítima coragem, ele se insurgia contra as injustiças, onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Não manifestava dubiedade, insegurança, pelo contrário, paciente, pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais diversas e jovial, num momento de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. É o nosso exemplo maior de profundo amor. Numa sociedade agressiva e perversa, Jesus elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Em outras palavras, é como se Jesus falasse: Pedro, meu amor, vai treinar. Porque quando ele diz não somente até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, mostrando que toda e qualquer virtude é treino. Então é compreensível que nós, ora, agimos com mais harmonia, com mais equilíbrio, e ora, nós deixamos a desejar. O que o Espírito Joana de Anjos coloca no livro Amor, Imbatível Amor. Nessa nossa viagem evolutiva, nós produzimos alguns descaminhos, ou seja, nós nos afastamos da lei de amor, justiça e caridade, que são as 3 leis maiores, como Allan Kardec sintetiza. E nesses descaminhos, nós desenvolvemos algumas experiências não legítimas. Olha como elas chamam nossos erros, as nossas derrocadas morais. Experiências não legítimas. Porque o que é o erro? Uma experiência, nos convidando a refletir sobre ele e agir de forma diferente. E ela vem justamente, Joana de Anjos, nos colocar desta forma, e ela diz assim: e esses equívocos, essas experiências não legítimas, estarão nos acompanhando. Lei de causa e efeito. Para que nós possamos ressignificar esses nossos equívocos. Olha as reencarnações sucessivas, que Allan Kardec pergunta: qual o sentido da reencarnação? Então, ora, nós reencarnamos em provas e expiações. A prova para sedimentar valores e a expiação, a semelhança do aluno que malbaratou a oportunidade e o currículo escolar. Chega um momento em que, para que ele possa avançar, é fundamental que ele retome aquele capítulo que ele deixou para trás. Não é uma punição, é um sentido pedagógico ou andragógico. Porque a própria palavra ex vem de extrair, expiar. Extrair, pia, pureza da ação do bem. Deus é amor, diz João. Não há punição nas leis divinas. Jesus não somente ministrava através de palavras,
mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo, especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados e aos carentes. Eu não vim colocar remédio novo em roupa velha. Eu vim para aqueles que tenham fome e sede de justiça. Não são os sãos que precisam de médicos. E aí nós vamos entender por que Jesus pregava na praça pública. Por que Jesus passava de vilarejo em vilarejo? Por que ele não buscou as sinagogas? Porque ele foi buscar justamente aqueles que sentiam a dor, as aflições dessa opressão do regime à época. E compreendendo que essas eram as almas com sede e fome de justiça. Em momento algum, Jesus submeteu-se às conveniências perniciosas de raça, de ideologia, partido e religião, em detrimento do amor, indistinto quanto amplo a todos que o cercavam ou o encontravam. E a cada um ele atendia individualmente, de forma personalizada. Jesus, ele penetrava na dor de cada um. E ali ele atendia nas suas necessidades mais íntimas. O que o Espírito Joana de Anjos coloca, que ele falava, ele comunicava, não à persona, mas ao espírito imortal. Diante de Saulo, na estrada de Damasco, por profundo amor, indulgência, depois dos desvios de Saulo, sendo o primeiro a perseguir os cristãos, por misericórdia ele surge de Saulo, Saulo, por que me persegue? Sem acusação, sem crítica, mas fazendo perguntas conscienciais. Saulo, o que você quer com o que você está fazendo? O que você vai fazer, o que você está fazendo, vai lhe dar o resultado que você busca, vai preencher sua alma. Em outras palavras, seria isso. Qual é o sentido do que você está fazendo? Então, Jesus veio nos ajudar a perceber, como diz Viktor Frankl, que nós somos o nosso próprio sentido. Então, quando ele pergunta a Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele momento, ele, amor, e pela lei de sintonia, desperta as fibras mais íntimas de amor de Saulo. E naquele momento, numa atitude consciencial, como diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão, ele cai de joelhos e pergunta algo que é para todos nós: Senhor, o que queres que eu faça? Com o mesmo destemor que ele estava defendendo Moisés, um orgulho de raça que o levou dentro de uma visão ideológica, um processo auto-obsessivo, porque quando ele perde na sua retórica com Estevão, na Casa do Caminho, ele que nunca havia encontrado alguém que conseguisse vencê-lo na sua argumentação, aquele jovem franzino falando de um carpinteiro, que para Saulo havia morrido na cruz como sendo um tumultuador. Então, naquele momento, a ideologia falou muito mais alto. E ele se desviou da sintonia da verdade. Porque Jesus, por amor, sempre estará nos orientando. Como diz Emmanuel, antes de qualquer problema, a ajuda sempre vem na frente. Saulo havia ouvido falar sobre Jesus por Gamaliel, seu mestre, e várias outras situações. Mas naquele momento, o orgulho de raça, a visão ideológica, o partido do farisaísmo veio cegá-lo.
Jesus o desperta por amor. E quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? O amor, ele é indulgente. O amor não é invasivo. O amor não dá receitas. O amor é consciencial. E a consciência tem todas as respostas. Porque as perguntas vêm do ego e as respostas vêm da essência. Jesus, naquele momento, o amor, por excelência, diz, adentre a Damasco. E lá lhe será dito tudo o que deves fazer. Então, Damasco se encola numa visão simbólica, como nos diz Joana de Anjos, essa viagem consciencial que todos nós somos convidados a empreender conosco amorosamente. Então, por amor, Jesus elegeu o samaritano desprezado para dele fazer um símbolo de solidariedade. Com amor, libertou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa diante da mulher carente afetivamente. E nos ensinando também por amor, ter o cuidado, o zelo do não julgamento e do desenvolvimento da virtude da indulgência. Nos mostrando que todos nós trazemos, de alguma forma, em algum ângulo, na acústica da nossa alma, uma carência, nessa ou naquela área. Na área da sexualidade atormentada, na área da maledicência, na área do sentimento de abandono. Jesus vem justamente nesses encontros terapêuticos nos mostrar a importância de texto e contexto. Diante da mulher carente afetivamente, nos narra o Evangelho que ele estava na praça e chegam-lhe arrastando-lhe aquela mulher e atira-lhe aos seus pés. Diz, essa mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. O amor nos possibilita ver além do texto. Porque ali estava a adúltera, e o adúltero estava onde? Ela estava adulterando sozinha. Mas Jesus não se atinha, não se prendia às questões circunstanciais. Naquele momento, olhando por aquela multidão atormentada e permeada de hipocrisia, ele pergunta novamente, amorosamente, consciencialmente, àquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E foi saindo um a um. E o amor, ele tem também um reforço pedagógico, o andragógico, ensinando, orientando serenamente. Narra no Evangelho que ele abaixa e começa a escrever agora na terra os predicados menos felizes de cada um. Mas olha a ética. O amor é ética. O amor é respeito. O amor é indulgência. Ninguém sabe de quem eram as dificuldades que ele ali escrevia. E diz o Espírito André Luiz que o amor, que o mal não merece comentário, merece reflexão. Então aquilo fazia sentido naquele momento. Então o texto é que a mulher foi apanhada de adultério. E ela deveria ser apedrejada. Em que contexto? Quem, naquele momento, estava com ela? E narra Amélia Rodrigues que aquela mesma mulher, depois de Jesus ter perguntado, vejamos o amor como nos ajuda a sedimentar os valores da alma. Mulher, cadê aqueles que lhe condenavam? E ela então disse, se foram, Senhor. Ele não sabia que foram. Por que ele perguntou? Para ajudá-la a sedimentar e refletir naquele momento. E mais, para que ela pudesse mergulhar dentro dela, na sua essencialidade, na sua amorosidade, e perceber que ela era muito mais do que aquele ato, do que aquela atitude. Porque uma prova não aprovada não significa uma vida reprovada.
E Amélia Rodrigues então diz que depois que ela saiu, ela foi encontrar com Jesus. E agora, sem roteiro, sem sentido de vida, Jesus lhe ajuda a buscar se encontrar através daqueles que se encontram na estrada do esquecimento, da dor e do sofrimento, a esmo. E ela foi montar uma casa de amparo. E já os anos se passaram. Quando chega numa padiola, ali um corpo, quase já sem vida, e ela o recolhe. Cuida daquele corpo, quase inerte. E à medida que vai recobrando, logo depois, ela falando sobre Jesus, a ternura, o seu amor, aquele ser pergunta: você fala do amor de Jesus com tamanha profundidade, isso toca minha alma. Você deve ter o conhecido, não é? Ela disse: sim, eu o conheci. Ele realmente é o roteiro seguro para as nossas vidas. E aquele homem então diz: mas para mim foi o desespero. A partir do dia em que eu levei minha mulher, queria ser apedrejada, e ele assim impediu. Eu não tive mais sossego. E depois ele então pergunta: será que um dia ela me perdoará? E ela afirma: com certeza. Quem sentiu o bafejo do amor de Jesus, não há espaço para mágoa, para dubiedade, para insegurança. Com certeza, ela já lhe perdoou. E quando naquele momento ele reconhece aquela voz, e ali então ele fenece, vem a falecer nos seus braços, agradecendo o amor de Jesus. Jesus foi também por amor que ele atendeu a estrangeira Ciro-Fenícia, que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. Imagina aquela mulher, 12 anos, carregando um sangramento ininterrupto. E numa tarde de primavera, ela vê passando por Cafarnaum o peregrino do amor. E ela que já havia ouvido falar sobre Jesus, o grande amor não amado, que havia limpado feridas, ajudado os cegos a ver, aleijados a andar. E ela diz: eu vou até ele, acessando a lei de permissão, porque Jesus é como um sol, é o sol de amor e ternura das nossas vidas, como diz Joana de Ângeles. E somos nós quem nos permitimos nos colocar sob o benefício da luz do sol, ou nos colocamos na sombra do nosso egoísmo, da vaidade, da presunção. Então Jesus aguarda essa oportunidade de estar conosco. E ela foi caminhando em direção a Jesus. Quando, num dado momento, muito próximo à multidão que comprimia Jesus, a empurra e ela cai. Mas pela força da sua vontade, ela alonga os braços e a ponta dos seus dedos toca na aba da túnica de Jesus. O amor, ele é autoconsciente. E naquele momento, Jesus, na sua consciência, ele pergunta a Pedro: Pedro, quem me tocou? E Pedro então diz: Senhor, a multidão nos comprime. Muitos de nós estamos no espírito da multidão, da exigência, de querer que Jesus nos atenda sem trabalharmos para isso.
E naquele momento, Jesus diz: não, alguém me tocou de forma diferente, diferente da multidão. Alguém que já estava ali aberto ao amor de Jesus, ao alto amor, se permitindo, como disse Jesus, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. E Jesus, olhando para trás, vê aquela mulher genuflexa. E ele volta, como voltou para todos nós, através da doutrina espírita. Quando Allan Kardec coloca em uma das mensagens mais ou menos assim: venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. Jesus voltou, através da doutrina espírita, cumprindo aquilo que ele havia prometido, o Consolador, que viria ficar eternamente conosco. Allan Kardec, em umas anotações, que foram colocadas depois em obras póstumas, ele coloca que 15 minutos, uma vez por mês, ele tinha a supervisão de Jesus, do Espírito de Verdade, na codificação da doutrina espírita. Então Jesus volta. E naquele momento ele toca-lhe as mãos e a reergue, como faz com todos nós, é o amor. E olhando nos olhos, ele pergunta: filha, tu me tocaste com essa ternura, nessa energia paternal, maternal, de amor que estava repleto o seu coração e as suas mãos para espargir com os especiados. Jesus, a todos, fosse um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada, ou a mãe enlutada, a todos Jesus atendeu e atende. E ela foi e disse: Senhor, eu lhe toquei. Se Jesus sabia, por que ele perguntou? E como sempre perguntou, para que nós entremos numa autoconsciência e sintamos a intensidade da nossa sinceridade de propósitos, para que possa reverberar nas nossas fibras mais íntimas, para efetivar a nossa mudança. Sair do campo do desejo para o campo da vontade, que é um dos atributos do Espírito imortal. Naquele momento, Jesus a aconchegando amorosamente. Ele diz: vai em paz, filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Não é a tua fé que curou, porque a cura é do corpo. Mas naquele momento ela internalizou este momento de profundo amor. E como disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Ela se permitiu a sair do ego, doença, para o self, saúde, ser essencial. Tanto é que ela passa para a história como uma mulher de coragem, de confiança. Jesus, a história nunca registrou um momento de ajuda ou de carinho que Jesus recebeu, com exceção de Maria, a sua mãe amada. Quando Jesus estava indo, carregando a sua cruz, a única ajuda que ele teve foi do Sirineu, mas não foi uma ajuda espontânea, foi porque o soldado o obrigou. Mas o momento de carinho que Jesus recebeu foi daquela que tocou na aba de Jesus, da sua túnica, Verônica. Teve a coragem, porque o amor é corajoso. O amor é determinado. Rompeu com os soldados e chega até Jesus. Com aquela peça de roupa que ela trazia preciosamente. Enxuga-lhe o rosto. E conta uma história que a história não contou,
de um diálogo amoroso de Verônica com Jesus. Ela, naquele momento, voltando na linha do tempo, sabendo que aquele amor, que em sua trajetória havia iluminado vidas e amparado as necessidades dos corpos, das mentes e das almas, que compadecesse de todos e mantinha-se com uma energia que educa, edifica e disciplina e salva, ela naquele momento, então diz a Jesus: Senhor, ajudaste-me a sintonizar com a dignidade, o respeito, ajudaste a me sentir filha de Deus, me sentir amor. Ajude-me, Senhor. Doravante, por onde eu estiver e com quem estiver, eu posso espelhar em gratidão o vosso amor. E passa para a eternidade como símbolo da fé e da humildade. Verônica. Jesus, o grande amor não amado, chorou sobre Jerusalém, invectivou as farsas farisaicas, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Nunca se perdeu em sentimentalismo, pueris ou agressividade rudes. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Quando Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos fala do encontro daquela mulher sonhadora, Joana de Cusa, que trazia um conflito familiar que não é diferente dos nossos. Um esposo altamente atormentado e difícil. Num momento de dor e sofrimento, aquela que auxiliava nos afazeres domésticos, diz: Dona Joana passa por Cafarnaum, um homem incomparável. Ele fala que somos todos filhos de um mesmo pai, que por mais que as situações, as dores atormentam as nossas almas, ele não nos desampara. Falando das nossas necessidades mais profundas. Vamos ouvi-lo. E ela foi, Joana de Cusa, disfarçada como dama da sociedade, foi num traje simples, se misturou ao povo. E quando ela ouve, olhai, os filhos do campo, não tece, não fiam, nem Salomão, com tamanha riqueza, consigo vestir com tamanha beleza. Olhai os pássaros, não plantam, não guardam sementes, não morrem de fome. Vinde a mim todos vós, que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Joana bebia aquelas palavras que eram verdadeiros acordes musicais, que iam na acústica da sua alma e a transportando a mundos celestes. Quem é este homem? Quem é este homem? Que fala com um profundo amor. E nessa indagação, ela conseguiu uma entrevista na casa de Pedro. E quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna e amiga. Entre, Joana, entre. Quando ela olha
é Jesus. E ela, surpresa, emocionada, pergunta, mas Senhor, o Senhor me conhece? Jesus, o peregrino do amor, tocando-lhe as mãos ternamente, olhando nos olhos, lendo a profundidade da sua alma, e diz com carinho e ternura, ó Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. E a aconchega naquele momento, marcando a sua alma indelevelmente para a eternidade. A ponto de que ela pede, Senhor, permita-me segui-lo. Hoje não, Joana. Volte. Volte ao aconchego do seu lar. Se não pode ter na configura do teu esposo, o companheiro fiel, passe a vê-lo como irmão de jornada evolutiva. Um dia estaremos para sempre. E no ano de 65, na inauguração do circo, as cruzes com pessoas vivas, e eram ateado fogo em uma e cada uma das cruzes. Quando o soldado chega diante daquela mulher, já a cabeleira é toda branca, ao lado do filho, e ele diz, mulher, renuncie a este Cristo, e eu lhe tirarei daí. E o filho ao lado dizendo, mamãe, abjura. Não posso, meu filho. E o soldado ateia fogo primeiro na cruz do filho. E quando ele coloca também na sua cruz, as labaredas estão lhe devorando o corpo. Ele pergunta, é isto, mulher? Que este Cristo lhe ensinou a morrer covardemente. E ela olhando com toda ternura, não, meu filho, me ensinou a amar-te como filho, porque ele é o amor. É o legado de amor para a humanidade. E por amor, ela volta como Clara de Assis ao lado do pobrezinho de Assis, cantando em trovas e versos o amor de Jesus. Volta por amor a Jesus e gratidão, como Sor Juana Inés de la Cruz, no México. E volta depois como abadesa no Brasil, Joana Angélica de Jesus. E volta para todos nós, nos trazendo essa mensagem. Jesus e a atualidade. Por amor a Jesus. Então, vosso nome, o meu nome, as dores que batem sua porta, a sua família, a sua viuvez, a orfandade, a perda de emprego, não é desconhecido de Jesus. Busquemos levar Jesus para a intimidade do nosso lar, um evangelho no lar, uma vez por semana. Joana Diana diz, convida Jesus para estar no seu lar. E no evangelho do lar, além de nós nos beneficiarmos, toda a cadeia do nosso DNA recebe esta energia amorosa. E o lar onde é feito o evangelho passa a ser um ponto de socorro espiritual, onde espíritos ligados a nós, aos nossos laços consanguíneos ou espirituais, são trazidos
para receber o hálito, o bafejo da afetividade, da fraternidade. Uma vez por semana. Lá fora há muita dor, há muito sofrimento. E há uma angústia muito grande. E uma carência de mãos amigas a colaborar com Jesus. Há uma mensagem de Emmanuel que ele diz: empreste a sua mão a Jesus, para que ele possa estar manifestando amor ou operosidade. Empreste o seu ouvido a Jesus, para que ele possa desenvolver o amor da audição, de ouvir o outro, de ter uma palavra amiga, sair da queixa, da lamentação, que ocupa o lugar do pensar responsável, para a ação. E ele diz, e Jesus nos deu exemplo, entregando-se de braços abertos para mostrar e testemunhar o seu amor. E recordando o nosso querido Dr. Bezerra, o Kardec brasileiro, ele diz: quem quiser se cristificar não deve fugir à oportunidade do testemunho de se crucificar. Nessa certeza de que é no espírito de renúncia que o amor irá se manifestar. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Existe então o mau pastor? E se nós somos tudo que ele faz, nós podemos fazer, nós também somos os pastores. Do quê? Das nossas ovelhas. E o que são nossas ovelhas? As nossas virtudes. Então o bom pastor, ele vai dar a energia que ele está gastando com a raiva, com a mágoa, para a ovelha do perdão. Aqueles que estão gastando a energia com ódio, nós vamos dar para a ovelha do amor. Como nos coloca Francisco de Assis na sua sublime oração. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu vou levar a energia do perdão, que são as ovelhas, são as virtudes. E neste momento, recordando Jesus com toda ternura e carinho, diante dessas reflexões que Joana de Ângeles nos oferece, do livro Jesus e a Atualidade, vamos orar. Busquemos nos imaginar como se estivéssemos numa praia, sentindo a brisa e o vai e vem da onda do mar, ouvindo os pássaros, o perfume das flores, a brisa perfumada, o reflexo do sol por entre as folhas das árvores, e olhando a uma certa distância, nós enxergamos um barco que vem em nossa direção. E além do barqueiro, há uma companhia, que à medida que vai chegando, nós já podemos ver a sua vestimenta, a cabeleira ao sabor do vento. E à medida que vai chegando, nós começamos a identificar a sua fisionomia. E alguém ao nosso lado, carinhosamente, sussurra aos nossos ouvidos: é Jesus. É Jesus que está chegando. E quando o barco ancora muito próximo de nós, Jesus desce e o seu olhar cruza com o seu olhar, tocando-lhe o ombro, ele diz:
A minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos deixo. Vem, Jesus. Vem ao nosso encontro, Senhor. Como vieste ao encontro de Saulo na estrada de Damasco. E o ajudar-te a fazer essa travessia do orgulho, da vaidade, da presunção para a humildade. E ajude-nos a chegar a essa autotransformação, a ponto de também um dia poder dizer: já não sou mais eu quem vive, sim o Cristo que vive em mim. Vem ao nosso encontro, Jesus, como vieste ao encontro de Pedro, e o ajudar-te a sair da dubiedade e se transformar no estandarte do seu evangelho. Ajude-nos a chegar à condição de dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe oferto, e restituir a saúde da esperança e da fé daqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Mestre querido, nós te rogamos que nos ajude a internalizar as lições sublimes do vosso Evangelho e a semelhança do pobrezinho de Assis, onde estivermos e como estivermos, possamos dizer: Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. E que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver os lares em que a dor e o sofrimento batem às suas portas. Em favor daqueles, Senhor, que estão perdendo os empregos. Em favor daqueles que estão passando fome, as necessidades mais diversas. Ou aqueles que têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas padecem a fome do pão espiritual. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão desencarnando no desespero do coronavírus. Rogamos, Senhor, que a tua paz e o teu amor possa envolver a toda a humanidade. E nessa certeza de que, por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva da igreja, o Senhor e Deus, com o seu amor, está no leme nos protegendo, hoje e sempre. Gratidão, Senhor, que assim seja. Gratidão a todos pela oportunidade abençoada deste momento. A nossa gratidão. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.